Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa terceira aula sobre o continente americano. Nas aulas anteriores, nós estudamos um pouco sobre as questões naturais, sobre os aspectos físicos do continente americano. Nós também estudamos algumas questões de regionalização, também o contexto histórico, processo de expansão e ocupação do continente. E hoje, para finalizar, nós vamos estudar um pouco, na verdade nós temos alguns exercícios aqui, algumas atividades que a gente vai responder para que esse conteúdo possa ficar melhor gravado em nossa mente. Vamos lá então. A primeira questão diz o seguinte: a respeito do processo de regionalização do continente americano, analise os itens a seguir. A primeira afirmativa diz o seguinte: a América anglo-saxônica foi colonizada majoritariamente pelos povos ingleses. A segunda alternativa diz o seguinte: a América Latina corresponde aos países colonizados por portugueses e espanhóis e está localizada exclusivamente na América do Sul. A terceira afirmativa diz o seguinte: a América Latina compreende os países da América Central e do Sul, incluindo o México, que pertence ao NAFTA. A quarta afirmativa diz o seguinte: além de portugueses e espanhóis, pode-se afirmar que holandeses e ingleses também participaram do processo de colonização da América Latina. E agora, para começar a responder, existem aqui algumas questões para a gente responder sobre aquelas afirmativas que eu mencionei anteriormente. A letra A e começa dizendo assim: são verdadeiras as assertivas. Aí a letra A 1, a terceira e a quarta. A letra B diz que é a segunda, a terceira e a quarta. A letra C diz que é a primeira, a segunda e terceira. E a letra D vai dizer que é a 1, a 2 e a 4. Para a gente entender melhor, vamos voltar de novo às afirmativas. A gente vai responder quais que são as verdadeiras e quais que são as falsas. E depois a gente vai voltar aqui para marcar a opção correta. Então vamos lá ver quais que estão corretas. A primeira diz o seguinte: a América anglo-saxônica foi colonizada majoritariamente pelos povos ingleses. Sim, essa questão está correta, porque a América anglo-saxônica ela corresponde aos países Estados Unidos e Canadá, que inclusive são os países que têm por predominância a língua inglesa. Então significa também que eles foram colonizados pela Inglaterra, principalmente. A segunda afirmativa fala o seguinte: a América Latina corresponde aos países colonizados por portugueses e espanhóis e está localizada exclusivamente na América do Sul. E então, essa questão ela está errada, porque a América Latina ela não corresponde somente aos países da América do Sul, mas aos países tanto da América do Sul quanto os países da América Central e também o México, que é um país que se localiza na América do Norte. Porém, ele faz parte do bloco econômico, ou melhor, ele faz parte da América Latina, que é uma regionalização. A terceira fala o seguinte: a América Latina compreende os países da América Central e do Sul, incluindo o México, que pertence ao NAFTA. Como mencionei na questão anterior, essa questão é correta, porque a América Latina ela não compreende somente os países da América do Sul, mas os países da América Central e o México também. E a quarta que fala o seguinte: além de portugueses e espanhóis, pode-se afirmar que holandeses e ingleses também participaram do processo de colonização da América Latina. Essa questão ela também está correta. Isso porque, se vocês forem revisar nas aulas anteriores, eu falei sim que não somente os espanhóis e portugueses, mas também que os holandeses ocuparam algumas partes da América, também os ingleses, principalmente os ingleses lá no Canadá e Estados Unidos. E agora, voltando à afirmativa correta, a resposta correta seria a letra A, que diz que a primeira, a terceira e a quarta afirmativa estão corretas. Como a gente pode analisar, somente a segunda afirmativa não estava correta. A segunda questão diz o seguinte: a América pode ser regionalizada dentre outras formas, por meio de divisão em América anglo-saxônica e América Latina. Essa divisão se dá por meio de quais critérios? A letra A diz o seguinte: devido à diversidade de relevo e geologia entre as regiões do continente americano. Letra B, naturais, já que na porção mais ao norte da América há a predominância de climas tropicais. Letra C, pedológicos,
pois o solo americano possui composições distintas no extremo norte do continente. Letra D, econômicos, uma vez que os países anglo-saxões possuem economias subdesenvolvidas. E a letra E, socioculturais, em razão da diferença cultural dos povos colonizadores que chegaram à América. E vamos lá à resposta. A resposta correta é a letra E, porque a divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina se dá através de termos socioculturais. Tanto que a América anglo-saxônica ela foi colonizada principalmente por ingleses e franceses, e ela possui como idioma principal o inglês e também algumas partes possuem o francês também como idioma principal, como algumas cidades lá do Canadá. Além de ser formada por 2 países desenvolvidos do continente americano. E já a América Latina, ela foi colonizada principalmente por portugueses e espanhóis e é formada por países subdesenvolvidos. A terceira questão diz o seguinte: analise as características abaixo e marque a única afirmativa que não se refere ao continente americano. A alternativa A diz o seguinte: a América representa uma grande diversidade de paisagens, climas, relevos e culturas. A letra B: algumas das maiores e mais populosas metrópoles do mundo encontram-se no continente americano. A letra C: o continente americano apresenta grande extensão territorial, alongando-se no sentido norte e sul. Letra D: na América estão algumas das regiões agrícolas mais produtivas do mundo. E a letra E diz o seguinte: com uma extensão territorial de cerca de 42 milhões de quilômetros quadrados, a América é o maior continente do planeta. Vamos à resposta. A alternativa que não compreende verdadeiramente a América é a alternativa E, que diz o seguinte, que a América é o maior continente do mundo. Essa alternativa está errada porque a América ela possui uma área de 42.209.248 km², mas o continente americano não é o maior continente do mundo. Ele é o segundo maior continente do mundo. A quarta questão vai dizer o seguinte: o México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, é uma república constitucional federal, é o 5º maior país das Américas em extensão. O México, dentro dos critérios de regionalização físico-geográficos, histórico-culturais e socioeconômicos, está localizado na América do Sul e América Anglo-Saxônica. Letra B: na América Central e na América Latina. Letra C: na América do Norte e na América Anglo-Saxônica. E letra D: na América do Norte e na América Latina. Vamos à resposta. A resposta para marcar nessa questão é a alternativa D, porque geograficamente o México é localizado na América do Norte, mas pelos critérios histórico-culturais e socioeconômicos, ele pertence à América Latina por questões econômicas e por possuir uma língua de origem latim. Então a alternativa correta é a alternativa D. E a quinta e última questão diz o seguinte: no século XVI, a conquista e ocupação da América pelos espanhóis. Letra A: desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio de comércio. Letra B: contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena concentrada nas áreas de mineração. Letra C: eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a iniciativa privada. Letra D: dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. E a letra E: impôs o domínio político e econômico dos crioulos. A alternativa correta para essa questão é a alternativa D, porque quando os europeus chegaram aqui, o que nós estudamos foi que eles dizimaram a população indígena e também destruíram as suas estruturas agrárias anteriores à conquista. Tanto que, quando eles chegaram, existiam muitas populações aborígenes, como eram chamados, que viviam aqui no continente americano, e elas foram exterminadas, tanto em decorrência de guerras pela posse de terra, também pela transmissão de doenças que os europeus trouxeram de lá da Europa, e os indígenas ainda não eram adaptados a esse tipo de doença. Então, galera, essa foi a nossa terceira aula, a nossa aula de exercícios sobre o continente americano, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido também. E antes de vocês saírem, eu peço aí que vocês deixem o seu like, que vocês se inscrevam no canal e também que ativem o sininho das notificações. Até a próxima!